Encontro de casais, quem tem o desejo, fale com os nossos amados irmãos, fiquem em pé ali, né? Irmão Fábio, irmão Amanda, que estarão recebendo a sua inscrição, não deixe de participar, será uma bênção em nome de Jesus, como os outros anos foram. Vamos à palavra de Deus, abra comigo, Evangelho de João, capítulo 21, verso número 14, amém? Diz assim a palavra de Deus: e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Eu gostaria de estar meditando aqui nessa noite sobre o tema que o Senhor tem para nós nessa noite. Jesus não desiste de nós. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: Jesus não desiste de você. Jesus não desiste de você. Aleluia. Senhor, vem nos abençoar, como até aqui tem sido, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai, para falar ao nosso coração, abençoar a Tua igreja. Jesus, fala conosco mais uma vez, através da Tua santa e bendita palavra, Senhor. Que venha, Senhor, atingir os nossos corações, que venha preencher o vazio que está tendo dentro de cada um de nós, que só Tu, Jesus, pode preencher. Fala, Jesus, mais uma vez nessa noite, o Teu Espírito Santo vem atingir a cada um de nós nessa noite. Eu oro e já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém? Esse texto da palavra de Deus, ele fala da ressurreição de Jesus Cristo. Ele fala de um momento antes de Jesus subir aos céus. Jesus já estava com o corpo glorificado. Jesus já estava se preparando para ir para junto ao Pai. Mas ele não poderia ir à presença do Pai sem que antes ele restaurasse algumas vidas que estiveram com ele, sem que antes o propósito do Senhor não se estabelecesse sobre os seus amados discípulos, que eles estavam juntos nessa caminhada. A palavra do Senhor nos diz, neste versículo que nós lemos, que Jesus se manifestava. Não diz que Jesus se manifestou no passado, mas Jesus se manifestava. Se Jesus se manifestava, então o propósito de Jesus continua para mim, continua para você, para todos nós que somos também discípulos do Senhor aqui na terra. O propósito do Senhor, ele está aberto a cada um de nós. Nós precisamos entender que através da presença de Jesus aqui na terra, ele tinha para lidar com cada um dos homens, com cada uma das pessoas, ele tinha um particular muito grande. Jesus tratava com multidões, mas ele tinha um particular com cada um que estava diante dele.
Não é diferente comigo, não é diferente com você. Jesus está se manifestando nas nossas vidas. Agora, irmãos, Jesus se manifestava 3 vezes ali aos discípulos. E a primeira vez que ele foi, eu peço que você abra comigo, voltando um pouquinho, Evangelho de João, capítulo 20, verso número 19. Jesus se manifestou de muitas vezes, não só aos discípulos depois que ele ressuscitou, mas nesse momento, somente aqueles que estavam com ele, ele se manifestou 3 vezes. E a primeira vez foi aqui nesse verso número 19, que diz a palavra do Senhor, que ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs no meio deles, e disse: paz seja convosco. Paz seja convosco. Jesus se manifestava na primeira vez, depois que ressuscitou, aos discípulos. E ali naquela manifestação, os discípulos estavam com temor, com medo. Os discípulos estavam ali, trancados, no meio de um quarto. Naqueles dias, as pessoas estavam perseguindo os discípulos. Como tinham colocado Jesus, crucificado Jesus, estavam atrás daqueles que estavam com ele. E eles, temerosos, ficaram ali presos. Ficaram ali com temor. E Jesus chega. Jesus não abre a porta. Jesus passa pela parede. Já estava com o corpo glorificado. E os discípulos começaram a olhar para ele. E Jesus imediatamente, diz a palavra do Senhor, que ele mostra as suas mãos, que estavam os cravos. Ele mostra o seu lado, que tinha sido transpassada com a lança. Jesus foi, Jesus vai, Jesus continua indo, porque Jesus tem um propósito com cada um de nós que estamos vivendo nessa terra. Jesus estava querendo tratar de um assunto muito importante, os temores da nossa vida, os temores que existiam com os discípulos, os temores que existem na nossa vida. Irmãos, ter medo faz parte da nossa natureza humana, mas o medo em excesso, o medo que vem prejudicar o nosso relacionamento com o Pai, o medo que não deixa você sair de casa, o medo que nós temos às vezes de andar de avião, o medo que nós passamos, às vezes alguns, quando vão tirar sangue, o medo está presente em cada um de nós. Eu me lembro que alguns anos atrás eu fiquei temeroso por um exame que eu tinha que fazer, e todo homem sabe disso, que é o exame da próstata, né? Terrível, né? Quem já passou já sabe o que é. Terrível, temeroso. Mas depois que você faz a primeira, a segunda, Jesus, você está no controle. Põe a mão nesse negócio aí, porque só o Senhor é Deus. O medo faz parte da nossa vida. Agora, irmãos,
os discípulos estavam com medo. E Jesus começa indo àquele lugar, porque Jesus estava querendo tratar do medo deles, os temores deles. Jesus estava querendo ir de encontro à dificuldade existente na vida daqueles corações que estavam ali naquele lugar. Eu, quando comecei a olhar para essa palavra, eu comecei a ver que Deus não desiste da nossa vida. Deus não desiste daquele que perdeu a esperança. Jesus não desiste daquele que acha que não tem mais solução na sua vida. Jesus não desiste daquele que acha que os seus sonhos já passaram e não vão voltar mais. Jesus não desiste. Quando a pessoa desiste da vida, Jesus não desiste dela. Jesus não desiste do coração que peca. Jesus não desiste daquela pessoa que acha que não tem mais jeito, a sua casa, a sua família. Jesus não desiste de você. E quando eu olhei para essa passagem da palavra de Deus, eu vi que Jesus não desistiu dos discípulos, mesmo quando eles estavam em dificuldade, mesmo diante das provas, das lutas, o terem abandonado lá no Calvário, deixaram Jesus sozinho, mas Jesus não desistiu deles. Mesmo com todas as imperfeições, mesmo com todos os pecados, mesmo com todos os temores que eles tinham, Jesus foi atrás dos seus discípulos. Jesus vai atrás de você, Jesus vai atrás da minha vida, Jesus vai atrás de você que acha que esta porta que se fechou não tem mais jeito. Ele vai atrás da sua vida, para você que acha que Ele não pode mudar a tua história, da tua casa e da tua vida. Jesus te ama, irmãos. Jesus não desiste de nós. Jesus não desistiu de Maria Madalena. Você olha para esse texto da palavra de Deus, eu quero que você se aperceba de um detalhe que me chamou muita atenção. Verso número 15. Voltando um pouquinho, Jesus pergunta a Maria Madalena: mulher, por que choras? Maria Madalena estava ali no sepulcro, e quando ela descobre que Jesus já não estava mais ali, ela começa a chorar. E diz ela, perguntou Jesus: mulher, por que choras? A quem procura? E ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Você percebeu que quando Jesus começou a conversar com ela pela primeira vez, Maria Madalena não se apercebeu que era Jesus? Mas quando Jesus, ele novamente fala com ela, verso 16, disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Jesus precisou falar duas vezes para que ela reconhecesse a voz de Jesus. Por que será que nós temos temores? Quando é que a gente vence os temores da nossa vida? Quando é que a gente vence as dificuldades, os medos que vêm naturalmente na nossa vida? Nós começamos a vencer os medos quando nós reconhecemos a voz de Jesus. Num primeiro momento, Maria está aflita, angustiada, perplexa, mas quando Jesus chama ela
pelo seu nome, ela imediatamente reconhece a voz do mestre. A palavra do Senhor nos diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. E nós, como ovelhas do Senhor aqui na terra, quando nós estamos passando por esses momentos difíceis na nossa vida, nós vamos vencer os nossos temores, igreja, quando nós começarmos a reconhecer a voz de Cristo na nossa vida. Você acha que foi diferente com os discípulos? Preste atenção. Verso 19: ao cair da tarde, desde dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles. Paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. E alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Preste atenção, verso 21, disse-lhe Jesus outra vez, paz seja convosco. Porque Jesus disse 2 vezes aos discípulos, paz seja convosco. Porque na primeira vez, eles ainda não tinham reconhecido a voz do Senhor. E quando Jesus falou e mostrou as mãos e mostrou o lado, eles se alegraram. Agora Jesus vem e diz, paz seja convosco. E agora eles já estavam reconhecendo a voz do Mestre. Você tem ouvido a voz do Mestre na tua vida? Você tem reconhecido a voz do Senhor diante dos momentos difíceis da tua vida? Ou você tem sido como os discípulos? Ou não temos nos comportado como Maria, que só ouvimos de longe, não nos apercebemos verdadeiramente que é o Pai querendo falar comigo, que é o Senhor Jesus querendo me mostrar alguma coisa. Jesus veio mostrar a importância de nós vencermos os nossos temores. E só nós vamos vencê-los quando nós ouvirmos a voz do Senhor na nossa vida. Deus tinha um propósito com eles. Deus tinha algo maravilhoso para fazer com esses corações. Mas Jesus estava ali, querendo mostrar para eles que era importante na caminhada cristã eles saberem quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? É simplesmente alguém que eu ouvi falar? É simplesmente alguém que eu ouço quando eu vou à igreja, quando eu ouço quando eu vou aos cultos? Mas Jesus vai fazer a diferença na nossa vida, quando eu entender que Ele está querendo se relacionar comigo, se relacionar com você, numa comunhão gostosa, num momento maravilhoso, diante das dificuldades, dos momentos bons, diante das alegrias, diante das tristezas. Ele está falando com você, Ele está chamando você pelo seu nome, porque a Bíblia nos diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Você que conhece a voz dele. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Muitas vezes isso acontece comigo, acontece com você. Nós somos carentes, somos pecadores. E quando a dificuldade bate,
Nós temos dificuldades de enxergar a voz do Senhor na nossa vida. É mais fácil olhar a voz da incredulidade. É mais fácil se aperceber dos temores que estão ao nosso redor. Mas Jesus se manifestava. E Jesus se manifesta aqui nessa noite. Porque Ele quer com que você ouça a voz dEle, que você reconheça a sua presença, que você o adore por aquilo que Ele é na sua vida. Mas a palavra do Senhor nos diz que Ele não se manifestava só naquele lugar. Ele se manifestou novamente, diz a palavra do Senhor. E Ele foi, João 20, capítulo 26, diz a palavra do Senhor que passado 8 dias, estavam ali outra vez reunidos e seus discípulos e Tomé com eles, e estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Tomé não estava na primeira reunião. Quando Jesus mostrou primeiramente as suas mãos e o seu lado do corpo, Tomé não estava presente na primeira visitação, mas na segunda, ele já estava. E quando Jesus começa a olhar para a vida de Tomé, ele diz no verso 27, logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega aqui também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas sejas crente. Irmãos, a segunda manifestação de Jesus é uma manifestação que continua para cada um de nós. É a manifestação que nos fala da importância de nós continuarmos crendo em Jesus, crendo nas suas promessas, crendo no que Ele já realizou na sua vida, está realizando e vai realizar. Mas nós estamos vivendo um tempo de apostasia, um tempo em que as pessoas estão deixando de crer, estão deixando de acreditar que Deus continua ainda operando milagres, que Deus ainda continua realizando mudanças dentro dos nossos lares, mudanças dentro da nossa vida particular, mudanças dentro da nossa vida secular. Jesus continua trabalhando. Paulo escrevendo a Timóteo, ele chega no momento e diz a Timóteo: Timóteo, combate o bom combate, guardando a fé e uma boa consciência. Paulo, quando expressa essas palavras a Timóteo, ele sabia que o jovem Timóteo tinha uma realidade ao seu redor, de pessoas que incrédulas, que viviam ao redor dele, e que estavam desfalecendo a igreja naqueles instantes. Mas Paulo tinha uma palavra: combate a incredulidade, combate quando os pensamentos mal vier na sua cabeça, combate quando você achar que as coisas não vão mais mudar na sua vida, combate o bom combate. Não perca a sua fé. Jesus estava preocupado, não somente com os discípulos, mas principalmente com Tomé, um daqueles que estavam com ele. Você está com Jesus, nós estamos com Jesus. Eu faço parte desse time, eu faço parte dessas pessoas separadas, que eu e você estamos juntos nessa caminhada. E Jesus nos diz nessa noite que nós precisamos combater
aquilo que está querendo tirar a nossa fé nesses dias. O mundo está se levantando contra você. O inimigo está se levantando contra você. O diabo está se levantando contra você. As batalhas espirituais, elas estão se tornando grandes. Mas nós não podemos abandonar a nossa batalha. Nós não podemos abandonar a nossa posição de guerra, igreja. Nós não podemos abandonar aquilo na qual Jesus Cristo colocou diante de você. Porque Jesus nos capacitou para enfrentar esses dias que nós estamos hoje. Ele nos deixou uma armadura espiritual, Ele nos deixou a couraça da justiça, o escudo da fé, Ele nos deixou a sua palavra, que é importante para nós combatermos nesse tempo. E nós, como homens, como mulheres de Deus, não precisamos começar a olhar para os lados, não devemos olhar para trás, mas devemos olhar para Jesus, aquele que está sendo o teu general, aquele que não está deixando você ficar pelo caminho, porque Ele tem estado nas suas batalhas. Às vezes você não tem visto, às vezes você não tem com os teus olhos espirituais olhado, mas Jesus está trabalhando por você, Jesus está trabalhando pela minha vida, pela sua causa, porque se você chegou até aqui, é porque você tem sido um vencedor. Aleluia! Você tem vencido. Tomé, não sejas incrédulo, mas sejas crente. Precisamos ser crentes, irmãos. Crentes em Jesus, não crentes nessas realidades que o mundo nos oferece. Pastor, mas o caminho está ficando apertado. A palavra de Deus nos diz isso, que nos últimos dias os caminhos serão mais difíceis, os tempos serão mais trabalhosos. Não tem vida fácil para ninguém. Mas você quer chegar do outro lado? Você quer alcançar a sua Canaã celestial? Você quer alcançar a vida eterna? Seja crente. Não desista. Jesus se preocupou com Tomé. Jesus poderia ter dito, mas esse camarada é um cara fraco. Esse camarada é um cara incrédulo. Esse camarada não acredita em mim. Por tudo que eu fiz durante esses 3 anos, Jesus podia ter abandonado ele, mas Jesus não abandonou, porque Jesus acredita na gente, Jesus acredita em você, Jesus não desiste de você, Ele não desiste de mim, Ele não desiste de cada um de nós. Por isso Ele vai para mudar a tua história de vida, para mudar a história da tua casa, para mudar a história profissional, para mudar a tua imagem, na qual você tem estado nesses dias. Certa vez, sabe o que está faltando para a gente? Está faltando algo que certa vez Deus levou um profeta a fazer. Obrigado, irmã. Deus levou certa vez o profeta Ezequiel e o conduziu, o profeta Ezequiel, a um vale de ossos secos. Quando Deus levou aquele profeta naquele lugar, Deus pediu com que ele andasse ao redor daqueles ossos mortos. Aqueles ossos mortos representam para mim e para você, representam uma desorganização muitas vezes familiar, desorganização dos nossos negócios, desorganização das nossas finanças, desorganização da nossa vida profissional.
palavra do Senhor nos diz que Ezequiel passeava ao redor daqueles ossos. Mas Deus, Ele chega com uma palavra para a vida de Ezequiel. Ezequiel, esses ossos, eles podem reviver? Ezequiel diz assim, ele poderia ter dito, não é? Não, acho que não. Mas ele disse, Senhor, Tu o sabes. Tu o sabes. Tu sabes todas as coisas, Senhor. Tu sabes como é a minha vida. Tu sabes como é a vida do povo meu. Tu sabes da minha família. Tu sabes de tudo, Senhor. Então Deus olha para Ezequiel e fala assim, Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. Profetiza para que haja uma mudança na vida deles. Deus falando ao profeta, Deus falando a cada um de nós, a respeito daquilo que a gente está vivendo. Será que não está faltando um pouquinho mais de ousadia minha e sua? Será que não está faltando algo que está presente na nossa vida, que nós estamos deixando passar? Profetiza na sua vida, pastor, mas não está acontecendo nada. Continua profetizando. Pastor, não aconteceu nada. Continua profetizando, abre os teus lábios, porque pelas tuas palavras você será abençoado, diz a palavra de Deus. As tuas palavras vão fazer a diferença. Profetiza a tua vitória. Profetiza lá na tua casa. Fala que a coisa vai mudar. Deus vai intervir. Fala que o Senhor já está entrando com providência. Começa a abrir os teus lábios, irmão. Começa a abrir os teus lábios, minha irmã. E começa a dizer aquilo que Deus colocou diante de nós. Porque nós é que precisamos profetizar. Deus poderia ter dito, olha, eu vou fazer um milagre aqui, ó. Olha, esses ossos vão começar a mudar. Eu vou pôr a minha mão aqui, Ezequiel, tu vai ver o que eu vou fazer. Mas Deus não fez assim. Deus falou, Ezequiel, profetiza. Você vai ser o autor do milagre. Você vai ser aquela pessoa que vai intervir nesse momento, e que a realidade vai mudar. A Bíblia diz que ele profetizou, e os ossos começaram a se movimentar. Profetiza o Espírito, disse Deus, e Deus foi mudando. A ação gera o quê? Uma reação. A ação nossa vai gerar uma reação de Deus. Mas enquanto você não ter a sua ação, Deus não vai reagir diante de você. Porque quem tem que profetizar é você, sou eu, é a minha casa, é a minha vida. Precisamos combater o bom combate. Pastor, já vivi tantos anos, os meus sonhos morreram, não tem mais o que fazer. Como que morreram? Se eu sirvo um Deus dos impossíveis? Como que morreram? Se eu sirvo um Deus que faz nascer uma criança com uma mulher de quase 100 anos? Como que morreram? Se Deus, eu sirvo um Deus que abre o mar vermelho. Os teus sonhos não morreram. O que morreu muitas vezes é a tua fé. O que morreu muitas vezes é a nossa confiança no Senhor. O que morreu muitas vezes são as nossas disposições diante de Deus. A gente não quer mais orar, a gente não quer mais buscar, a gente está esperando assim de braços cruzados, como se Deus quer colocar nos teus braços. Mas se você não se levantar, irmão, se você não lutar, se você não combater essa incredulidade, essa morbidão que muitas vezes está presente na tua vida, na minha, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Tomé,
Acorda, Tomé, olha aqui, Tomé, olha nas minhas mãos aqui, ó. Não sejas incrédulo, mas seja um crente, Tomé. Seja um homem de Deus, Tomé. A segunda manifestação ainda continua. Jesus continua operando. Mas houve a terceira. E a terceira manifestação se encontra no capítulo 21, de 1 a 5. Vai um pouquinho para frente. E depois disso tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberias. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. E disse Simão Pedro: vou pescar. E disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. E saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, e todos os discípulos não reconheceram que era ele. E perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. Há momentos na nossa vida que a única palavra que sai dos nossos lábios, qual é? Não. Já percebeu? Não. Tem dinheiro aí? Não. Tem uns escorpião aí, pastor? Não. Tem uns dólares aí? Não. Tem dinheiro para pagar a prestação do carro? Não. Tem dinheiro para dar o dízimo para a igreja? Não. Há momentos da nossa vida que a nossa vida se resume a um não. Mas Jesus se manifestou ali. Glória a Deus por isso. Porque quando Jesus, ele ouve essa palavra, quando ele se ouve esse não, Jesus tem o sim para mim e para você. Jesus tem o sim. Glória a Deus. Amém, igreja? Jesus tem o sim para mim e para você. E naquele momento Jesus, ele declara. Então Jesus, ele disse: lançai a rede do lado direito do barco. Jesus sempre tem o lado direito para mim e para você. Jesus sabe onde está os depósitos do sim que nós necessitamos. Jesus conhece. Jesus sabia que Pedro estava frustrado. Pedro precisava ser tratado por Jesus. A frustração de Pedro já vinha desde aquele tempo da negação, que ele negou 3 vezes a Jesus. Por 3 vezes ele estava frustrado. Jogou a rede e nada aconteceu. Existem momentos na nossa vida que o não aparece, nada dá certo, as coisas parece que andam para trás, não é assim, irmãos? Você tenta uma coisa, não dá certo, você tenta outra, não dá certo, você tenta ir para um lado, não dá certo, você tenta ir para o outro, não acontece nada. Mas Jesus, ele vem e diz uma palavra de Jesus, começa a mudar a nossa história. Eu não sei como você chegou aqui. Pastor, estou frustrado, o meu negócio não está indo bem, meu casamento não está indo bem,
minha situação profissional não está indo bem. Você já parou para se colocar diante da presença de Jesus e ouvir a sua voz, a voz que Ele se manifestou, ou manifestava, ou continua manifestando aos seus discípulos, a voz do Senhor. É algo que nós precisamos nos familiarizar. Você conhece a voz da sua esposa? Você conhece a voz do seu filho? Você conhece a voz da sua mãe, a voz do seu pai? Mas quando Jesus fala, você reconhece que Ele está querendo trazer alguma coisa para você, está querendo transformar a sua vida, está querendo mudar os propósitos que você está vivendo. Você tem ouvido a voz do Senhor? Lança a rede do outro lado. Irmãos, quantos de nós que muitas vezes temos insistido na mesma tecla, não deu certo e você continua batendo na mesma tecla, não deu certo e você continua batendo na mesma tecla, e é fracasso após fracasso e desilusão após desilusão. Será que não está faltando um momento de comunhão? Será que não está faltando um momento de muito choro, de muitas lágrimas, um momento de você se prostrar na presença de Deus? Nós não podemos aceitar a derrota, nós não podemos conviver com os fracassos, porque Jesus veio para mudar essa nossa história. Jesus veio para que você tenha vida, e vida com abundância. Jesus veio para que eu seja feliz, para que eu seja alegre, para que eu ande de cabeça erguida. Jesus não prometeu riquezas. Eu não estou falando aqui de riquezas, de bens materiais, estou falando de alegria, irmão. Eu estou falando de um mínimo necessário para que você tenha uma vida digna aqui na terra. Jesus falou lá em Malaquias, para que tenham a maior abastança, o que basta. Jesus promete o que basta, o que vai trazer para minha casa o que eu preciso. Ele está aqui nessa noite, Ele continua se manifestando. Eu não sei se é a sua fé que está muito fraca, eu não sei se você se deixou levar pelas situações que você está vivendo, eu não sei o que está acontecendo, eu só sei que Jesus continua manifestando, Jesus continua operando, irmãos, e operando, Senhor, quem impedirades a sua palavra? Venha Jesus essa noite. Pode vir com choro, pode vir com alegria, pode vir do estado em que você estiver, mas vá, Jesus, vá à presença do Pai nessa noite, porque Jesus quer mudar a nossa história.